Uma outra realidade que foi também bastante desafiadora e continua sendo ainda, ligado nesse processo de construção do trabalho, foi e está sendo a questão da sustentabilidade. Quando a província deixa de ser essa instituição mantenedora das obras sociais, ela também abre mão dessa certificação de filantropia, né? E ela então agora se configura apenas como uma instituição religiosa e passa então a administrar a sua vida a partir da legislação de instituição religiosa, não mais como instituição filantrópica, né? A nova instituição nasce com o desafio de construir a sua sustentabilidade, para que a gente possa sensibilizar a sociedade a contribuir com a terceira organização que está configurada dentro da sociedade. E manter a sustentabilidade institucional, eu destacaria algumas coisas que são importantes, que também configura junto com o trabalho. A questão de viver no mundo capitalista sem ser um profeta do capitalismo, né? E é um desafio muito grande, porque nós aqui temos várias críticas a respeito do sistema. Nós fazemos análises, diagnosticamos que a sociedade não capitalista é a geradora dos problemas que nós trabalhamos, mas nós vivemos uma estrutura capitalista e nós temos que fazer algumas concessões e administrar a instituição com a legislação capitalista, porque nós temos outra. Nós não vivemos fora do sistema capitalista. Então, conviver nessa contradição. É muito difícil de você buscar a situação ao mesmo tempo de sobrevivência e, por outro lado, trabalhar e defender outras propostas que não aquela que você está praticando na administração institucional, né? Então esse é um desafio, né? Outro ponto que eu destacaria é a questão da relevância social, né? Ter a expertise de perceber o que é o momento. Porque você pode ter o melhor sonho do mundo, pode defender a melhor causa do mundo. Se ela não tem uma relevância social, se ela não causa um impacto social assim que chama atenção, você não vai conseguir pessoas que vai te atrair financiadores para isso. Como nós, enquanto instituição, que não trabalhamos com um público específico, porque o Cefras não é expertise de um público, de uma política. Nós trabalhamos com uma variedade enorme de públicos, políticas e essa diversidade toda. Como equilibrar isso? Vem então uma demanda da instituição religiosa para o ano de 2011, mais ou menos por aí, que começa a provocar os frades a pensar do mundo todo, olhar um pouco para a realidade e para mexer um pouco com as situações cômodas, né, de estabilidade. E a palavra bonita que foi tirada desse tema foi a palavra chamada redimensionamento. Então, como é que nós poderíamos pensar o redimensionamento no Cefras? Primeira coisa, é preciso descentralizar esses recursos que é de uma fraternidade provincial e que está sendo gasto em lugar só. Acho que é justo que isso seja partilhado em outros, pelo menos em um ponto, pelo menos em cada estado, que não só São Paulo, em outros lugares. Então essa descentralização do investimento da fraternidade nas realidades onde os frades estão presentes. A segunda descentralização é a descentralização da presença do Cefras só em São Paulo. Ter a presença o foco também de investir em outras cidades. O Rio, por exemplo, Curitiba, são grandes centros que têm grandes demandas e nós não temos visibilidade nenhuma. E um terceiro momento de descentralização, descentralizar da região central de São Paulo. Por exemplo, ir para o Peri, agora uma nova casa que a gente está organizando lá no Jaçanã. Isso faz parte desse processo de levar a presença pulverizada e não centralizada, aglomerada no lugar. Então,
um triângulo que é forte, que a gente precisa construir nessa conjuntura de natureza do Cefas, e que não é fácil, é 3 coisas que eu acho que é importante. Dialogar a perspectiva técnica com a dimensão política, porque às vezes as pessoas são ótimas técnicas, mas elas só sabem fazer formulário e despachar papel, né? A gente tem uma dificuldade enorme de achar técnicos, e vocês sabem disso, vocês trabalham conosco, sabem dos processos seletivos, a dificuldade enorme de você encontrar um técnico que supere a técnica, porque nós trabalhamos com pessoas, pessoas pressupõem relação, relação pressupõe uma dimensão política, né? Pessoas que têm desenvolvimento, essa perspectiva de senso político. E o terceiro ponto é aproximar essa realidade da missão institucional. E às vezes a gente vai fazer alguns processos por aí, as pessoas chegam, quando a gente abre um processo seletivo, eu estou procurando um advogado, né? Então eu quero saber as melhores qualificações do advogado. Aí tem gente que descobre que você é frei, já começa o assunto falando da religião. Eu não estou procurando um religioso, né? Estou procurando um advogado. Eu quero saber das habilidades do doutor, né? Não da fé do doutor. Ainda nessa perspectiva do trabalho, um outro destaque que eu traria é da projeção da instituição, né? A superação do limite da prestação de serviço e lançar-se no desconforto da ação política, quer dizer, ter uma instituição que não fique voltada para dentro, para os seus próprios umbigos, olhando para si mesmo e para o grupinho que se cuida, que se acolhe lá. Agora, ter o trabalho de sair, ir para o meio da sociedade, fazer essa projeção institucional é o nosso desafio. É essa questão da opção política. Em que momento atacar, em que momento recuar, quando a gente tem que ter a habilidade de escamotear as situações e sair fora. Então, são questões que nos desafiam no trabalho social e nessa configuração toda, né? No cenário nosso aqui, a redução das garantias de direito diante da crise econômica, né? Como a seguridade do trabalhador, a redução da imunidade penal, o encarceramento em massa, a criminalização dos grupos de minoria. E só para trazer um pouco do mundo, não quero detalhar, só citando essas questões. A crise política no Brasil, a Lava Jato, toda essa questão do processo de corrupção, a baixa compreensão do que é república, né? Lá, a corrupção está muito ligada a isso, né? Res pública, res do latim, coisa pública. Todo mundo acha que o público é de todo mundo e de ninguém cuida e todo mundo se aproveita disso. O esvaziamento do princípio de cidadania, a deteriorização da educação, da saúde, esses movimentos que nós estamos tendo forte agora de reação da sociedade de consumo, o avanço do Estado Islâmico, essas cenas todas de degolação que a gente vê nos meios de comunicação, na internet, né? O reconhecimento do Estado palestino, o acordo nuclear com o Irã, a crise política da Europa na Grécia, né? A forte polarização fundamentalista, né? Nós estamos vivendo um tempo assim, de fundamentalismo assustador. O que nos desafia hoje enquanto trabalho social, né? E o que nós podemos contribuir? Qual a nossa contribuição? O que nós podemos fazer?